quando a gente vai fazer uma viagem, ou vai para o Brasil com a família, e aí se você não fizer um planejamento da viagem, você acaba que você deixa de ir a vários lugares. Sim. E aí quando você retorna, você fala, nossa, a gente não fez isso, não fez isso. Agora, quando você planeja a tua viagem, você consegue fazer itinerário, tudo. né? Aí é a analogia que a gente faz para nossa empresa. Planejamento não é perca de tempo. Ele é o que vai te dar o direcionamento para onde você vai. Ele é o que vai te dar clareza. Você não precisa, às vezes, se sentir, criar um planejamento e ficar ali engessado naquilo ali que você tem que seguir ali. Seja flexível, mas tire um tempo para você se organizar. Poxa, como é que eu vou lançar algo se eu não sei como que o concorrente está lançando? Isso pra mim é óbvio, né? O cara vai, entra, mete o peito, abre o pau, tora e não tá dando certo. Aí ele vai se perguntar, por que não tá dando certo? Sim, a tua oferta não tem nada a ver, tem cliente melhor que a tua oferta. Mastermind Europa, estamos aqui para mais uma edição, um evento especial. Então hoje a gente vai falar sobre o planejamento de 2026. Estamos com essas feras aqui do Mastermind e cada um vai compartilhar com vocês o que eles estão planejando para o ano que vem. Primeiro, deixa eu apresentar o nosso querido Gleiton Pedro. Tudo bom, Gleiton? Como é que você está? Tudo bom, Arthur? Mais um grande prazer estar aqui com vocês, tá? E estamos aí para o nosso último Mastermind de 2025. Que maravilha! Aqui do meu lado direito está a Fernanda Smith. Tudo bom, Fernanda? Tudo bom? Obrigada por poder estar aqui novamente. Sim, sim. Sempre muito bom estar contigo. E agora a gente vai aqui para o meu lado esquerdo. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem. Feliz de estar gravando mais um podcast, de ter mais uma mulher na mesa com a gente. Então, estou super animada. Bora lá. Perfeito. E você, como é que você está? 100%. Tudo bom contigo, Márcio? Tudo ótimo, perfeito. É um prazer estar mais uma vez nessa mesa, gravando o podcast. E ansioso pelos assuntos de falar de 2026. Adoro falar de planejamento, né? Minha praia. Vamos lá. Então agora eu vou falar com a Dani Martins, Sim. especialista em marketing, brand. Sim. Tá? É uma das cabeças, uma das heads aqui do Mastermind. É um prazer estar contigo de novo. Como é que está teu planejamento para 2026? Bom, meu planejamento, ele sempre começa no terceiro trimestre do ano anterior, né? Olha que legal. Então, ele já começou já tem um tempo. E um dos primeiros passos que eu começo é revendo o que eu fiz no ano de 2025. Então, para eu planejar o que eu quero em 2026, eu olho muito para o ano anterior e vejo assim, ok, o que eu fiz esse ano, o que eu gostei, o que eu não gostei, o que me trouxe energia, o que me trouxe resultado. E só aí eu consigo definir o que eu quero para 2026, eu consigo entender, porque não adianta nada eu falar assim, não sei, quero ir para Marte em 2026, só tem que... Eu olho para 2025, mas eu falo assim, não, mas não era isso, mas será que é isso mesmo? Então eu acho que assim, às vezes a gente também se sente muito perdido no que a gente quer, então eu gosto de olhar muito para trás que eu falo assim, né, pro ano, para eu entender um pouquinho o que aconteceu, para eu conseguir ter um direcionamento mais correto. Então é o que eu faço e o que eu também trabalho com os meus clientes. Então eu olho muito pro ano, o que deu certo, o que não deu, quais foram as colaborações que eu tive, com quem eu gostei de trabalhar, quais foram os serviços que foram mais vendidos, qual planejamento, qual produto às vezes que eu introduzi que não deu muito certo. E a partir daí eu consigo ter mais clareza pro ano seguinte. É isso. Legal, Dani. Bacana você trazer esse feedback que você olha para trás para planejar o teu futuro, né? Exato. A cada trimestre, como é que aconteceu, dessa forma você consegue planejar melhor o teu futuro. Exatamente. Eu faço a mesma coisa com todos os meus clientes que a gente começa o planejamento pro ano seguinte. A gente sempre olha pro ano que a gente tá e a gente faz um recap, né? Que que a gente dá uma visão geral. O que aconteceu aqui nesse ano e o que a gente quer levar pro próximo e o que a gente não quer levar. Porque senão a gente entra no automático. E quem não tem dados? Quem não tem... Pô, tô aqui, não tem informação nenhuma. Como é que eu faço? Cara, se você não tem dados, você vai ter que sentar e procurar. Você senta, pega o lápis, pega a caneta e começa a pensar. Olha aí seus números, faturamento, algum dado você tem que ter. Começa a pesquisar, conversa com as pessoas que trabalhou com você, sabe? Reflete muito também. Eu tenho muito isso de pensar comigo mesmo. O que eu gostei, o que me trouxe energia, o que me drenou energia nesse ano. A própria história feita. Exato. O início, como você começou pequenininho no seu projeto, até a sua própria história já é um dado. Exatamente, já é um dado. Porque o que acontece?
o que eu vejo é que as pessoas, elas trabalham muito no automático, as empresas trabalham muito no automático. Vamos fazer o planejamento de 2026 e tá ali no automático e tá naquele negócio, tem que fazer. Mas, cara, a pessoa esquece de olhar para trás e ver também, peraí, será que isso aqui faz sentido para mim? Então, tipo assim, para e põe a cabeça para pensar e vamos refletir e sair do automático. Então, para mim isso é muito válido. Legal, Dani, bacana. Eu já vou pular direto aqui pro nosso querido Gleiton Pedro. Gleiton, fala ali direto primeiro pro nosso público que está de olho de casa. Como é que está teu planejamento para 26? Bom, esse ano eu posso afirmar que está sendo de uma maneira muito madura. Hoje eu consigo sentar com o time do salão, o nosso board, e conseguimos fazer uma apresentação do nosso ano todo que foi feito. E em cima dessa apresentação do ano todo, a gente está já com a nossa criação para o nosso ano 2026. Ou seja, praticamente nós temos quase tudo organizado de uma forma bem estratégica, estruturada, para pensar o que nós queremos. Como a mesma Dani falou aqui agora, nós conseguimos pegar mês a mês de cada ano, do ano de 2025, mês a mês, e entender o que aconteceu naquele mês. Exato. E chegando em 2026 eu posso exatamente ter uma visão do que pode acontecer, e aí sim é o nosso step. Aconteceu nesse mês isso, o que nós podemos criar? É todo o embasamento para o marketing, para o financeiro, para as férias, para o que você quer como faturamento, o que você quer de inovação. É isso que nós estamos fazendo. Bacana. Legal, bacana. Então vamos pular agora para a Fernanda. Fernanda, a gente estava fazendo aqui o Mastermind da nossa rodada, o City Hot, o Hot City. Sim. E aí falamos várias coisas e você falou um pouco do seu planejamento. Fala aí para o público que está em casa, como é que está teu planejamento para 2026? Bom, eu estou na fase planejamento total. Estruturação total de todas as áreas da empresa. E eu costumo dizer para todos, né? Eu não vou nem no supermercado sem uma lista. Então, como que eu vou direcionar uma empresa sem um plano? E eu falo também assim, a mesma coisa, né, que eu falei aqui para vocês, é a mesma coisa de você fazer uma festa na sua casa, você fala assim, Gleiton, você pode trazer quem você quiser, Márcia, você traz quem você quiser, e você vai no supermercado, você não sabe quantas pessoas vão vir, você vai comprar o que não precisa, você vai ficar com coisas que, ou às vezes vai faltar, ou às vezes vai sobrar. Então, uma sensação assim, quando eu estou fazendo alguma coisa na empresa sem um plano muito concreto, eu me sinto assim. Alguma vai perder, vai dar prejuízo em alguma área, não vou atingir exatamente o que eu quero. Sim. Então eu procuro evitar essas situações, mas eu digo assim que são fases e fases de empresa, né? Sim. Tem fases que um outro exemplo que eu falo assim, como mulher, como mãe, também tenho casa, filhos. Eu digo assim, antigamente eu pensava, a hora que eu chegava em casa, o que eu ia fazer da janta. Depois eu comecei a pensar de manhã cedo o que eu ia cozinhar à noite. Depois eu comecei a fazer no domingo o menu da semana toda. E assim é na empresa. Sim. Eu comecei com um planejamento que eu consegui enxergar de uma semana. Sim. Depois eu comecei de um mês. Depois eu fui ampliando. Sim. E agora a gente já fez assim o planejamento para 2 anos. Já estamos operando agora o primeiro ano. Vamos reanalisar esse planejamento que fizemos para o ano de 2025. Estamos nessa fase de analisar para já ajustar o de 2016, se ele vai precisar ter algum ajuste. Sim. Baseado com esse ano, como a Dani falou, né? Baseando no que passou, o que foi feito aconteceu, ou não. exato. Mas isso traz, assim, uma visão muito boa do negócio. Exatamente. Muito E traz mesmo. uma paz, porque você se sente menos ansioso. Porque a ansiedade vem muito daquilo ali, da gente que às vezes querer entender o que vai acontecer, a gente não sabe, aquilo ali causa uma ansiedade. Mas quando você tem um planejamento, você já sabe mais ou menos, por mais que aquilo ali, né, às vezes no decorrer do ano tome uma outra direção, você precisa adaptar algumas coisas, porque nem tudo sai como a gente planeja, né? Mas pelo menos aquilo ali já acalma, né, aquela parte do nosso cérebro que é a de ansiedade, que traz de querer entender tudo. E você fala assim, ok, pelo menos eu já sei mais ou menos para onde que eu vou. Mas o que acontece é que tem muitas pessoas que não gostam do planejamento, não gostam de fazer e não acham que é tão importante assim. O que vocês acham? Não vê tanta importância nisso. Nem a necessidade. Nem a necessidade. Mas plano é só planos. Exato. Exato. E lembrando que
por conta do país que nós vivemos, que é a Holanda, nossas empresas na Holanda, Sim. eles são mais criteriosos com isso. E aí a gente acaba praticando, o Márcio está na Bélgica, é claro, mas a gente acaba praticando com mais vivência, porque a gente vive num país que exige você fazer esse Um planejamento. planejamento, exatamente. No meu Pode ir. caso, é interessante porque o meu documento é atrelado diretamente ao meu status como empresário, como empreendedor. Então, anualmente, eu tenho que apresentar o meu business plan, apresentar a minha evolução, o que eu estou pensando de crescimento, de não crescimento. Então, especialmente se você é expatriado, e obviamente a maioria das pessoas que nos escutam são expatriados, se são empreendedores, passam por isso, entendeu? Exatamente. A não ser o expatriado que está lá, casado com um holandês, etc. E tal, mas no meu caso, eu tenho que apresentar todo ano, eu tenho que ir lá apresentar, etc. e tal. Porque para empreendedor, lá na Bélgica, tem um documento que eles dão, que é o Gestion de Base, que é um documento que eles dão para te autorizar a ser empresário. Porque na Bélgica, para empreender, se você não é europeu, eles entendem que você precisa ter uma formação, isso aqui é interessante, uma formação para você exercer o exercício como empreendedor. E a formação chama Gestão de Base, que na verdade é uma autorização que ele te dá. E No Brasil tem um Sebrae, que te dá uma base para você empreender. Mas você não pode abrir uma empresa no Brasil sem precisar do Sebrae. Lá na Bélgica, para eu abrir uma empresa, eu preciso ou comprovar formação ou fazer o curso de gestão de base. Antigamente aqui na Holanda também era exigido, hoje Entendeu? não mais. Aí como eu comprovei, por causa da minha formação, etc, eu tenho comprovado, então eles me dão, eu não preciso fazer o curso, mas eles me dão, tipo, autorização, só que todo ano eu tenho que ir lá renovar. Olha, que interessante. Mas isso é legal. Durante 5 anos, os meus primeiros 5 anos, todo ano, eu estou no 3º ano, como Isso acaba te preparando para você. Não tem acaba. Eu tenho que os chegar lá agora. que você vai enfrentar. Eu tenho que chegar lá agora, abril, março, que é o mês que eu renovo, eu tenho que apresentar meu business plan. E aí eles pegam o que eu ano passado, o meu esse ano, tá aqui que é o que eu vou gastar, a minha previsão de impostos, E uma pergunta Legal. sobre cultura. Porque acontece? No Brasil a gente tem muita cultura do improviso. Que é tipo assim, a gente dá um jeito, começa e tudo mais. E aqui na Holanda não, a gente já tem muita cultura da preparação, de você ter um planejamento. Eu sei porque, por exemplo, os meus clientes, né, brasileiros, os meus clientes holandeses, eu vejo isso muito. Eu tenho um cliente holandês que ele tá abrindo uma startup e tudo mais. E assim, só de preparação para ele lançar o projeto dele, ele falou assim, Dani, eu tenho esse projeto, eu quero lançar ele no mercado, ele já tem outras empresas, ele falou assim, esse é o projeto novo que eu quero lançar. Eu quero que você faz toda uma pesquisa de mercado para mim. Eu quero que você traz todos os prós e contras. Eu quero que você faz tudo. E eu fiz um documento de mais de 50 páginas para ele. E ele falou assim, Dani, de acordo com o que você pôr naquele documento, eu vou decidir se eu vou lançar esse produto ou não. Gente, isso às vezes eu tento falar isso para um cliente, às vezes brasileiro, que é importante ter... Não precisa ser 50 páginas igual esse cliente queria um projeto muito detalhado. E o engraçado... Nesse projeto, nessa pesquisa, eu descobri coisas que podem salvar ele muito dinheiro no lançamento do produto dele. Porque ele queria lançar o produto B2C e nessa pesquisa eu descobri que não tem demanda B2C para o produto dele. Exatamente. Então imagina se ele tivesse lançado o produto sem minimamente planejar, sem eu pesquisar nada, só vamos fazer um site, vamos pôr para rodar e deixa o pau torar. Mas não é por isso que 80% das empresas falem em 5 anos? Exatamente. Não, 2 anos. Exatamente. A cada 10 empresas, 8 falem nos primeiros 2 anos. E isso eu achei muito interessante, porque a gente já tá assim... Mas esse vazamento está aqui. Não, é mundial. Esse dado é um dado mundial. É impressionante, mas é um dado mundial. Isso é muito interessante, porque e nesse documento eu descobri tanta coisa que eu falei assim, gente, essa é a importância de você tirar pelo menos um tempo. E às vezes eu tento trazer isso para algum cliente brasileiro, eu falo assim, gente, é importante a gente ter pelo menos um planejamento, deixa eu tirar um tempo para eu pesquisar e tudo mais, mas a maioria não vê importância, às vezes já quer, vamos fazer, eu entendo isso de querer fazer e também às vezes dá certo, mas às vezes muitos riscos, muitas percas podem ser minimizadas se você tiver um planejamento. Exatamente. Mas quando você fala às vezes dá certo, eu quero contribuir com isso aí. Sim. É o às vezes na minoria, né? Às vezes na minoria. Exatamente. Porque os números estão aí. Deixa eu fazer uma analogia sobre isso. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma viagem, ou vai para o Sim. Brasil com a família, e aí se você não fizer um planejamento da viagem,
você acaba que você deixa de ir a vários lugares. Sim. E aí quando você retorna, você fala, nossa, a gente não fez isso, não fez isso. Agora, quando você planeja a tua viagem, você Sim. consegue fazer Itinerário, tudo. né? Aí é a analogia que a gente faz para a nossa empresa. Sim. Então, por isso que faz a diferença você planejar. Então, quando a gente faz esse planejamento, a chance de sucesso da tua empresa é gigantesca. Exato. A mesma coisa para uma viagem. Exato. Por exemplo, às vezes eu falo com a minha esposa, eu falo, vamos fazer uma viagem X, e às vezes a pessoa não deixa rolar, o que rolar rolou, não precisa de planejamento. Só que toda vez quando a gente retorna, a gente deixou de ir a vários lugares que inclusive ela queria e eu queria ir. Mas quando tem planejamento, isso não acontece. Então, a importância que tem do planejamento. E É isso. um detalhe só para concluir esse assunto do planejamento. Nesse planejamento eu descobri quem eram os concorrentes dele, se ele tinha concorrentes, se não tinha, quanto que os concorrentes cobravam por um produto parecido com o dele. Eu descobri que ele não tinha concorrente direto, ele tinha só algumas outras empresas que tinham um produto parecido com o dele, mas não era igual ao dele. E aí, o que a gente fez? Aí a partir disso aí, eu apresentei para ele o plano e falei assim, de acordo com esses dados que eu encontrei, como especialista, a minha opinião é que a gente vai te posicionar dessa forma para você se diferenciar dos seus concorrentes. Então, já que você tem esses benefícios no seu produto que esse outro concorrente não tem, então vamos focar nesses benefícios, a gente vai trazer isso, a gente vai comunicar isso, isso e isso. Então, assim, são coisas que, assim, ele mudou até mesmo agora que a gente está trabalhando, né? A gente está indo para outra fase, que é a parte de construir site, construir tudo. A gente já tem toda essa base de fundação para a gente comunicar da forma correta e se diferenciar, entendeu? E ele até em questão de preço, a gente falou assim, a gente não vai pôr o seu produto, sei lá, por 26 euros, porque o seu produto tem essa e essa qualidade, então a gente quer acrescentar, a gente quer cobrar, sei lá, 36 euros para o produto, mas isso tem que ser muito bem comunicado, porque a gente não quer que o produto dele seja comparado com um produto de menos valor do mercado. Então isso tudo a gente trouxe e só agora a gente está indo para outra fase do projeto, que é o quê? Vamos fazer site, vamos agora pôr mídia social, mas a gente já sabe exatamente como isso tudo tem que ser comunicado. Isso na base de dados, de informação, de planejamento, que é o que eu E aí, falo. quando a gente fala de dados, a importância, por exemplo, e aí eu vou perguntar para cada um sobre isso. Por exemplo, no meu negócio, eu tenho academia, então como é que funciona? Tem um período do ano que eu vendo mais uniforme, tem um período que vende menos, tem um período que entra mais alunos, tem um período que diminui. Então, através disso é que eu faço o investimento de compra para quando chega o período certo a gente ter isso. Aí eu vou perguntar aqui para o Gleiton se isso acontece na tua área. Sim, e eu tive um grande exemplo que, como nós saímos da Texoestrada, um salão de 100 metros quadrados, e fomos para um salão de 250 metros quadrados, tudo mudou. O planejamento. Então, eu tinha essa base de dados que você está falando sobre o mês que eram mais clientes, o mês que nós vendíamos mais esse serviço tal, e eu não tinha, olha que interessante, eu não tinha como colocar o salão anterior como base para 2024, porque a mudança foi na metade do ano. Então, olha como é interessante, a gente tinha um plano, um business plan, nós tínhamos todo um roteiro criado. Mesmo com o roteiro criado, várias coisas saíram do percurso porque também estava no nosso planejamento e a gente não tinha base. Então a gente ficou muito sem dados, porque era um lugar novo, era a mesma empresa em um lugar novo. Agora, 2025 para 2026, Quer fazer diferente? está todo listado. Legal. Então, hoje nós temos uma ideia de que de janeiro a dezembro de 2025, dentro daquele local de 250 metros quadrados, temos todo o mês do serviço, o mês das férias, o mês que é um estouro, um encorte, um mês que às vezes querem mais mudança. Hoje nós já conseguimos entender quando as nossas clientes querem realmente fazer uma mudança. Nós temos esses dados, a mudança vende mais o serviço de coloração, vende mais o serviço as de... tendências, né? Sim, Só que é muito baseado nisso, é muito interessante. Interessante. Então, mas eu tive que passar por esse... E talvez você, que está com a sua empresa, às vezes não está entendendo quando você está começando a agregar um outro produto, mudando alguma outra fase, e não tem... Então você sente um pouco inseguro, mas... Nós tínhamos tudo isso anotado e mesmo assim ficamos ainda inseguros. Mas eu acho que para você chegar nesse ponto, você automatizou sua empresa. Com certeza. Eu acho que o passo para quem perguntar, mas como fazer isso?
tudo ficou mais claro. Tem que automatizar para ter... Nós tínhamos um sistema, um programa, nós temos uma pessoa nos ajudando nessa parte administrativa, nós tínhamos um programa, hoje esse programa também não faz mais sentido para a empresa, mudamos para um programa um pouco mais tecnológico, mais amplitude, com uma visão muito mais... como é que eu diria, mais nano de dentro da empresa, detalhista, sobre comissão, sobre serviço, que isso funciona, isso não funciona, tudo. Então hoje nós temos outra Bacana. Tecnologia dentro do salão. Bacana. Tá, e você, Dani? Que a Dani, ela tem agência de marketing, trabalha com brand, e aí acontece também, por exemplo, ao longo do ano, tem uma época que você tem mais clientes, uma procura maior, ou não? Isso não funciona assim? Com certeza. E principalmente aqui na Holanda, tem muito a ver com as seasons, as estações. Tudo tem muito a ver com as estações. O comportamento dos clientes, tudo flutua de acordo com a estação do ano. Então, eu já vi essa tendência para clientes que trabalham também na área da beleza, na área do esporte. E também para mim também. Então, eu sei exatamente qual vai ser a área do ano que os meus clientes, eles começam a vir até a mim, às vezes com ideias, e qual a época do ano que eles já vêm, já querendo fazer as coisas, querendo fazer tudo de última hora. Então, assim, com certeza, isso tem. Eu vejo muito, principalmente no final, depois das férias. Depois das férias, né, que em holandês a gente fala da komkommertijd, que é a época que o pessoal fica mais... Os holandeses ficam tudo mais off. E assim que passa essa época das férias, eles voltam já querendo fazer tudo. Porque eu acho que, tipo assim, né, a parte mais psicológica... Você entra na série, você descansa, volta, com a cabeça borbulhando de ideias. E aí meu telefone começa a tocar, meu e-mail começa a chegar. E eu já me preparo, porque eu sei, todo ano é a mesma coisa. Mas eu também tenho alguns clientes também que gostam de tirar ali a época das séries para trabalhar em alguns projetos para lançar assim que o pessoal volta de férias também. Então, assim, eu percebo isso. E todo ano é a mesma coisa, eu já espero. Deixa eu tocar um ponto aqui que depois eu vou perguntar para a Fernanda e para o Márcio. Eu já li sobre isso na questão da energia e eu fui reparar que realmente acontece isso. O que acontece? Tem períodos do ano que você, por exemplo, as coisas acontecem, situações boas no teu negócio, e tem períodos que o negócio não está tão bom. E aí, através da leitura que dizia que isso se repetia a cada ano, eu fui analisar meus meses todos. E aí eu cheguei à conclusão que realmente acontecia no período X de março, de janeiro a março acontecia isso. Exato. E aí no mês de novembro e dezembro, então é uma coisa impressionante, ele vai se repetindo esse ciclo a cada ano. E aí eu pergunto para o Márcio, depois eu vou para a Fernanda, se isso você sente que acontece também com a procura dos teus clientes, a demanda, como é que funciona isso? No meu caso, eu acho que é muito semelhante ao que a Dani falou. É muito semelhante. O cliente, especialmente eu trabalho com gestão de negócio, né, organização, comercial, né, planejamento, plano. O meu trabalho é construção de planos, né? Desde o business plan, plano de negócio, até planos individualizados, comercial, financeiro e assim por diante. Então, eu percebo muito que tem esse momento, né? Que são as mudanças de estações, alguma coisa, né? Depois das férias, o período ali de outubro, novembro e dezembro é um período que naturalmente tem muita demanda, entendeu? Porque é uma mudança de ano, literalmente uma mudança de ano, entendeu? E tem muita gente olhando também para o ano seguinte, tá? E também no início do ano, janeiro, fevereiro, março. No meu caso, basicamente, a maioria dos meus clientes que ficam comigo estão nesse período de 6 meses. Porque depois ali de março, abril para frente, impressionante. O empresário começa a falar, não, deixa para... Eu vou entrar de férias, Exato. Eu também vejo aí é só outubro, novembro. É muito interessante isso, tá? Então, funciona muito nessa pegada, mas eu entendo perfeitamente que o empresário deveria pensar o seu negócio um pouco antes, entendeu? Ele deveria... nós temos um problema, e quando falo nós, estou falando latino, brasileiro, nós somos muito reativos, tá? Isso é positivo, tá? Por exemplo, eu fui contratado na época pela multinacional pelo meu perfil latino. Foi o meu perfil latino que me trouxe esse jeito mais...
palavra é, como é que diz? Espontâneo. Espontâneo, A gente se adapta, flexível, flexível. adaptável. Eu fui contratado para isso, por causa disso. Só que isso nos dá vantagens, mas o europeu, ele não tem isso, mas ele é mais frio e calculista. Então, por exemplo, essa história que a Dani contou de o cliente dela tá pensando em fazer um projeto, isso tudo é muito bacana, mas assim, poucos brasileiros fazem Pouquíssimos. Por exemplo, porque isso para mim é tão óbvio. Às vezes eu É a minoria. sento para conversar com um brasileiro que está brasileiro que tá fazendo algum tipo de planejamento, montando algum negócio. A primeira coisa, isso para mim é tão automático. Poxa, como é que eu vou lançar algo se eu não sei como que o concorrente está lançando? Isso para mim é óbvio, não é? O cara vai, entra, mete o peito, abre o pau, tora, não tá dando certo. Aí ele vai se perguntar, por que não tá dando certo? Sim, a tua oferta não tem nada a ver, tem cliente melhor que a tua oferta. É a diferença. Percebe que isso pra mim é muito óbvio? Vou dar um exemplo simples. Eu vou vender, desculpa, Dani, eu vou vender esse óculos aqui. Tem alguém já vendendo óculos aqui? Então, e dependendo do óculos que eu vou lançar, eu preciso pesquisar, isso é básico, gente. Exato. Quanto é que estão cobrando por esse óculos? Quem é a pessoa que consome esse óculos? Não, mas é porque Deus vai me ajudar e eu sou otimista, aquela coisa. E tá tudo bem, Deus ajuda mesmo. É verdade, Deus ajuda, mas nós precisamos entender que antes de eu oferecer, eu preciso entender quem está oferecendo. É o que eu falo. É aquele negócio, né? Por exemplo, você vai construir uma casa. Eu sempre uso a analogia de construir uma casa para os meus clientes para poder trazer para a realidade deles, para eles entenderem, né? Eu falei, você tem duas opções. Pegar, começar a pôr tijolo e construir em qualquer terreno, e é isso mesmo. Tem essa opção. Não significa que a sua casa vai dar certo, que vai cair. Perfeito. Ou você tem a opção de, às vezes, chamar um arquiteto, vamos ver, vamos pensar, vamos planejar quantos quartos eu quero, que cor eu quero pintar a casa e tudo mais. Então, a mesma coisa da marca, de você trazer um projeto. Às vezes, chamar um arquiteto para poder desenhar o seu negócio ali com você, pesquisar esse bairro mesmo que eu quero construir. Esse bairro vai valorizar a minha casa daqui tantos anos? Se eu construir aqui, será que a fundação da casa vai cair? Eu posso construir 5, 6 andares se eu quiser? Porque tem tudo isso na hora que você vai construir uma casa, não tem? Sim. Então, a mesma coisa da sua empresa. E, às vezes, assim, você pode fazer na sua realidade. Às vezes, você não tem todo o know-how para criar todo um planejamento e tudo mais. Às vezes, você está num momento da sua empresa onde você não tem um budget, um orçamento para contratar um profissional. Mas, assim, faz na sua realidade. Hoje em dia, você consegue criar aquele Canva modelo de negócio de uma página A4. Tem vídeos no YouTube que ensina. A gente mesmo aqui no podcast, nós estamos dando várias dicas. Então, assim, traz para sua realidade, mas é importante. Reflete, começa a pensar, é isso que eu quero, como que eu me vejo. Começa a pesquisar, né, quais são as pessoas que estão vendendo, como elas estão vendendo. E não deixa isso te parar e começar a se comparar. Perfeito. E se achar, ai meu Deus, sou inferior, não vou conseguir. Não é pra isso, planejamento não é pra isso. Planejamento é pra te dar uma direção, é só isso. E também desmistificar algo. Exatamente. As pessoas acham que fazer um planejamento significa que eu vou seguir ipsis litteris no planejamento. Não, Planejamento não é assim. É pra te direcionar. A lógica é que no primeiro, segundo mês você vai ter que mudar o planejamento. É isso, você criou o planejamento exatamente para te dar um direcionamento, mas isso vai mudar. Porque tem gente também, Arthur, todo mundo, a pessoa fica assim, não, mas eu planejei isso, então eu tenho que ir para cá. Não, mas cuidado, porque... Não engessar. Exatamente, porque Márcio, a realidade... Sobre isso que você está falando, eu vou passar para você, Fernanda. Faça analogia para a luta agora. Eu tendo um atleta... É a mesma coisa do negócio. É impressionante que a luta é a mesma coisa do negócio. Eu treinei um atleta para o adversário dele, fizemos um planejamento do que ele vai fazer. Só que às vezes o nosso adversário ele ataca de uma outra forma. E aí quebra o nosso planejamento. Quando você está preparado para isso, você consegue mudar a estratégia. Então, ter a flexibilidade para se adaptar à situação e estar preparada para reagir. E a gente faz essa mudança na luta e é a mesma coisa para o negócio. Aí eu venho para a Fernanda, aquela pergunta que eu fiz primeiro, para saber como é que a demanda, se acontece todo ano a mesma coisa, e aproveita você fala também sobre essa flexibilidade e mudança, às vezes, dependendo da situação. Sim, no nosso negócio acontece, para a nossa empresa foi, assim, essencial começar a juntar as informações dos KPIs. Sim. Então, ou seja, nós descobrimos que nos períodos vamos supor, no final do ano, nós trabalhamos com importação e exportação de cosméticos. No final de ano, trazer carga do Brasil fica mais caro. Sim. Porque a demanda aumenta de containers, de pessoas viajando, o custo sobe. Yeah. Outra coisa que também é em período de Black Friday.
Nós pagamos mais caro por qualquer envio. Sim. Então, tem uma taxa a mais. Então, isso também te faz a pensar, como que eu vou basear a minha campanha de Black Friday? Porque dependendo, tem que tomar cuidado para ela não dar prejuízo. Exato. Porque o envio sobe. Eles te cobram uma taxa por pessoas a mais que vão ter que trabalhar no correio, uma taxa de eletricidade que isso sobe. E isso é nas cargas. Então, nós vemos isso muito verídico. Engraçado. Muito também. mesmo. Igual a Dani falou da questão, pra gente, na nossa empresa nós temos a área da venda de produtos de cosméticos para o salão, para o distribuidor e também a área de ensinamento, cursos para cabeleireiros. Então, assim, passou as férias, muitas pessoas querem aprender, muitas pessoas querem fazer curso. É após férias de verão e é em janeiro. O ano começou, vida nova, eu tenho que fazer algo novo. Aí ela quer fazer curso. Então, assim, a gente começou a juntar isso, mas como começamos a fazer isso? Porque você tem que juntar os dados. Sim. E no início, como você não tem muitos dados, mas chega um momento que você começa a ter. É só você começar a analisar assim, qual foi o período que eu vendi mais esse produto, que eu vendi o outro, mas você precisa de um sistema que seja simples, onde vai reunir essas informações. No início, se não tem nada, monta um Excel. Vai avaliando pela sua fatura de compras o que você comprou mais, para você saber o produto que sai mais. Exato. E depois você vai crescendo um pouquinho mais, pode ter um sistema administrativo, aí o sistema administrativo vai te mostrar. Se você falar assim, qual foi o produto melhor, 5 produtos mais bem vendidos, ele já te mostra, vai facilitando. Mas para mim, assim, o ponto para criar esses planos de compra, planos de investimentos, ou até mesmo a gente procura trazer todas as cargas do Brasil antes do mês de dezembro. Primeiro que na nossa área tem outra, não é produto perecível. Então, comida vai na frente. Nós podemos até enviar a carga pro porto, pro aeroporto. Sim. Se chegar uma carga de banana, ela vai passar na nossa frente. Vai. E eles vão simplesmente falar para você assim, sinto muito, você não tem prioridade. Interessante. E isso Olha. acontece com a gente no final do ano. Olha só. Legal. E Sim. uma pergunta aqui para todo mundo agora. Planejamento é uma coisa, agora a execução é outra. O que eu falo sempre para meus clientes, não adianta a gente fazer um planejamento sem ter execução. Então a gente precisa planejar e precisa executar. Não tem problema, igual a gente estava falando antes, de você mudar o planejamento e tudo mais, mas não é engavetar as coisas. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa vai lá, cria um planejamento, até mesmo um planejamento que é muito complexo, e engaveta aquilo ali, entendeu? Então é o seguinte, criar um planejamento, por exemplo, todos os planos que eu faço, eles são muito práticos. O plano, né, de acordo com a complexidade ou do que o cliente está buscando e tudo mais, a gente aumenta as páginas, né, aumenta a pesquisa, mas eu sempre tento trazer informações práticas que a gente consiga pôr em prática. Porque não adianta, às vezes você vai trabalhar com um profissional, o profissional vai te dar aquele monte de informação super técnica e tudo mais, e aí você pega e olha aquilo ali e você fala assim, gente, como é que eu começo? Por onde eu começo? Né? Então, criar o plano, e aí você... Eu vou falar a palavra, mas eu não sei se eu falo ela correta. Destrinchar. Sim, Existe? destrinchar. Ok. Destrinchar ela durante um ano para você saber, ok, trimestre 1 nós vamos executar essas ações, trimestre 2 nós vamos executar essas ações. Porque senão você tem um plano e você fala assim, agora o que eu faço com esse plano? Entendeu? Em linhas gerais, quando eu estou fazendo algum tipo de plano, a base de qualquer plano é basicamente dois tipos de visão. Sim. Primeiro é o conjunto de ações. Vamos lá, rapidamente um planejamento anual. Como que eu defino? Como que eu ajudo empresas? Eu sugiro que você tenha um objetivo macro. Esse objetivo eu vou dividir em trimestres. Exato. E cada trimestre você define, obviamente, o objetivo dividido do ano, mas o conjunto de ações. Para mim, a base de todo plano é um conjunto de ações práticos, né? Não é ação filosófica. Ah, não, vou vender mais. Então, para vender tanto, eu vou ter que fazer quantas ligações? Você vai vender? Você vai ligar? Você vai visitar? Você vai mandar e-mail? Você vai fazer campanha? Então, faz um conjunto de ações, que é muito importante, e para mim, o mais importante. Ações e como eu vou medir essas ações. Exato. Que a gente chama de, acabou de falar, KPIs ou métricas. Métricas. Então, assim, se eu quero vender mais, eu vou ter que fazer, na minha ação, fazer 20 ligações por dia. Por exemplo, se eu vou fazer 20 ligações por dia,
O meu indicador, o que eu vou monitorar? Se eu estou fazendo as 20 ligações por dia. Exato. Só que tem gente que fala assim, eu quero vender mais. Aí fica olhando pro resultado da venda. O resultado da venda, você tem que, entre aspas, ignorar. Você tem que focar no resultado da ação. Se eu estou fazendo as 20 ligações diárias, Exato. basicamente, obviamente, isso está me levando para algum lugar. E aí eu começo a medir isso. Então, Exato. todo plano é um conjunto de ações com indicadores. Exatamente. Ponto. Que é o que eu falo, todo planejamento vem seguinte de um plano de ação. Exatamente. E o plano de ação, ele é data, quem vai executar Sim, o quê, sim. os dias, os meses, as semanas. Então, isso tudo tem que ser detalhado. Eu me lembro quando a primeira pessoa que me ajudou com o planejamento estratégico, e ela usou uma expressão que era isso mesmo. Ela falou, planejamento é só para te dar uma direção. Você não vai ser engessado, tem que ser feito aquilo. E eu me lembro que foi um papel bem assim, um papel normal, e ali estava ali criado ali. Administração, marketing, projetos, sonhos, Sim. sabe? E ali estava ali o mês, janeiro, fevereiro, março, abril. E criar os quadradinhos para cada... Isso é uma coisa bem simples, que todo mundo pode saber no Excel. E eu lembro, eu ainda tenho cópias desses planejamentos de 2022, 2023 eu tenho. E era muito simples. E eu me lembro que quando eu colocava eu marcava as cruzinhas nos dias que tinha que executar, aquilo já me dava gás, porque eu tinha que conseguir aquilo. Hoje eu pego todos aqueles planejamentos que eu fazia, que fazia sentido, e chegava no final do ano, eu não conseguia, entendeu? Eu entendia que eu tinha que pegar aquilo e jogar lá no próximo ano. E aqueles outros eu não apagava, mas eu deixava lá como exemplo de que foi executado. E esse planejamento estratégico, quando nós começamos a entender que aquilo fazia alavancar, eu não deixei de ficar sem fazer. Tá vendo? Mas de uma maneira bem simples, entendeu? Exato, na sua Bem, realidade, na no realidade, momento. bem Perfeito, pequenininho. Exato. Se eu não me engano, ali tinha 1, 2, 3, 4 tópicos Tá para vendo? seguir o ano, porque eu não tinha, a minha mente ainda não alcançava tudo aquilo que eu vejo hoje. Exato. Então eram 4 tópicos que era o planejamento estratégico. Exatamente. Deixa eu dar dois caminhos que aconteceram na minha vida trabalhando com academia. Eu fui sócio de uma academia na Barra da Tijuca, que eram 5 sócios. A gente foi definido contratar uma empresa para criar um planejamento para a academia. Essa empresa fez um planejamento top. Quando você olhava aquilo, se a gente fizer isso, a gente vai explodir aqui. Exato. Só que, resumo, não foi feito. Foi feito algumas coisas, outras não fizeram. E aí, quando você faz algumas e outras não faz, você não vai ter sucesso. Você tem que precisar executar tudo. Então, como é que eu faço? Todas as ações que a gente tenha para fazer para o ano seguinte, criamos processos. Yeah. Nesses processos, a gente segue como se fosse um checklist, passo a passo e acompanhado, né? Com cada pessoa numa função. Por exemplo, eu fiz o planejamento ano que vem para a Confederação Brasileira de Muay Thai. A outra eu estou junto com a Champions Factory. Então tem profissionais ali e que a gente tem reuniões que a gente passo a passo vai nesse processo do checklist e no final a gente consegue executar tudo que a gente quer. Isso aconteceu nesse ano e já estamos planejando para o ano que vem. Sim. E aí a Fernanda como é que funciona isso para você, Fernanda? Bom, comigo a gente funciona assim, vamos pegar aqui um exemplo. O comercial e o marketing, porque eles se conectam, né? Uma coisa com a outra. No início de mês, a gente senta, a gente define o que vai ser feito naquele mês. Tá definido, a gente pauta numa reunião, mas a gente escreve, porque o que é falado se esquece. Exatamente. Nem tudo você lembra, e depois você vai cobrar o quê? Se você nem sabe se tudo foi falado, né? Yeah. Então a gente senta, a gente anota. Então a estagiária da equipe que tem a função de pautar aquela reunião, ela pauta a reunião. Aí toda sexta-feira a gente tem reunião de comercial. Então a gente senta na sexta-feira, a gente pega aquela pauta da reunião e a gente olha, a gente vai dando checklist. E ela refaz o que foi, já sai, o que se entrou alguma coisa foi, a gente dá um check. E assim a gente vai toda sexta-feira até o final do mês. O resultado é excelente. Assim, a clareza na minha cabeça, na cabeça da equipe, todo mundo sabe assim o que tem que fazer e não tem assim, mas você não fez isso. Não, mas não foi pedido também, entendeu? Sim. Eu te pedi para fazer aquilo, ainda não aconteceu, sim, mas esse entrou depois. Então não tem esses ruídos, Exato. entende? Então assim,
A gente reúne toda sexta-feira. Não é reunião de 4 horas. Sim. É reunião de meia horinha, no máximo meia hora, 1 hora, quando o assunto estende um pouco. Quando tem uma campanha de fim de ano, uma campanha de Black Friday, tem algum assunto a mais, sempre dá assim uns ajustes, mas normal é meia hora, é papo, vamos seguir, estamos seguindo o que está acontecendo aqui, estamos batendo a nossa meta. Sim. E isso assim trouxe uma clareza, porque eu vejo assim com a equipe que coordena todo o processo operacional do marketing. Não, saiu tudo ok? Você está tendo algum problema ali? Já ajusta. Não deu para sair tal hora, vai sair tal hora. Fala assim, o que não deu para sair? Vamos supor, a gente programa de enviar um e-mail marketing. Tinha programado para enviar um horário, mas o marketing conseguiu terminar 2 horas depois. Então a gente faz assim, reajusta. Sim. Mas assim, ficou muito claro. Eu evitei muito ruído dentro das equipes, tanto do comercial quanto do marketing. E ficou muito simples e muito claro de coordenar essas 2 equipes. Legal. E uma pergunta rapidinho, desculpa interromper. Para quem não tem equipe, para quem trabalha sozinho, às vezes está ali começando algo e tudo mais, ou às vezes só ela e o parceiro, como que vocês, qual é a dica que vocês dariam? Porque eu já estive nesse lugar. Sim, eu acho mais fácil ainda, que é você e você. Perfeito. Pega Você uma caderneta, anotar anota e dá o mês seu a check. mês, Perfeito. o que você vai fazer esse mês de janeiro para alcançar isso. Sim. É muito simples. O que você vai fazer no mês de fevereiro? Eu tenho esse projeto, eu quero ir nesse lugar, fazer isso aqui, orçar isso aqui. O que você está fazendo até para janeiro, você já tem alcançado isso. É muito simples. Eu tenho uma dica. Que foi a que eu usei quando eu ainda era empresa de uma pessoa única. Sim. E quem me ajudava era o meu marido, né? Eu tenho uma amiga que ela trabalha com desenvolvimento de negócios e eu falei assim, mas como que você faz para você lembrar de tudo? Não, porque além de, eu falei assim, você também é mulher, né? Eu falei pra ela assim, você é mãe, você é isso, como que você faz pra manejar Pra dar tudo conta isso, de né? tudo. Aí ela falou assim, Fernanda, muito simples, pega uma caderneta, ela pegou a dela e abriu, e falou assim, anota aqui, janeiro, tudo que você quer que aconteça em janeiro. Aí agora você vai pensar, essa função aqui eu vou fazer quando no mês de janeiro? Mas ela falou assim, coloca em papel. Sim. Porque no online se perde muitas coisas ali. Quando você ainda não está conseguindo se localizar total, essa foi a dica que ela me deu, foi a chave do ouro, foi a virada para eu conseguir depois fazer os planejamentos que hoje eu faço. Então, bem simples, uma caderneta, eu anotava tudo que ia ser feito e... Vamos lá, primeira página, janeiro, tudo que eu quero que aconteça. E cada página que vai seguindo era um dia do mês. Sim. E eu colocava lá o que eu ia fazendo naquele dia. E eu ia dando eu mesmo os checks. Os checks, interessante. Eu usei essa tática. Uma dica muito boa. Eu faço muito de usar post-its, né? Que é aqueles stickerzinhos de colar na parede, colorido. Porque eu sou muito visual e realmente, se eu pôr, às vezes, numa caderneta, às vezes eu vou esquecer, online também, eu já crio uma outra lista, esqueci que eu já tinha a primeira lista. Então, o que eu faço é assim, eu trabalho muito com checklist, primeira coisa, todo final de mês eu tenho um checklist mensal, o trimestral e o anual, com todas as ações. Eu tenho isso para tudo lá em casa, desde a minha vida pessoal, de minha administração pessoal, as coisas da empresa, a organização da casa, para tudo eu tenho um checklist. Então, chega no final do mês, eu vou lá e abro a minha checklist de administração. E lá eu tenho exatamente tudo que eu tenho que fazer de administração. Aí eu falo, mandar não sei o que para o contador, rever não sei o que dos custos, ver se tem alguns outros custos extras que eu esqueci de anotar e não sei o que. Então eu já tenho esse checklist. Então eu tenho... Aonde você faz esse checklist? Agora eu pus tudo no ClickUp, mas antigamente eu tinha em documento, Mas Word. para quem não sabe, o que é ClickUp? ClickUp é um aplicativo? É como se fosse um Notion. Exatamente, Notion. que é bem comum. Mas antigamente não, eu fazia num documento online, num Word Doc, num PDF, um documento online. Eu também tenho outra dica. Sim. Eu conheci através da equipe de marketing o Trello. Vocês conhecem Sim, o Trello? o Trello também, que é muito fácil de usar. É um usar. aplicativo, tem a versão gratuita e tem a versão paga. Vai depender de quantas pessoas você vai colocar lá dentro. Para quem está começando que é um só, pega a versão gratuita do Trello. Ele é excelente para você fazer checklists, para você fazer boards, para você dar cores, mexer do jeito que você quer
Exato. É fantástico. E eu Legal, vou te bacana. falar, esse sistema de checklist, pra mim, funciona muito bem, porque pra tudo eu tenho um checklist. Chegou no final do mês, eu não tenho que ficar perdida. O que eu vou fazer? Minha administração, o contador tá pedindo isso. Tem que mandar isso aqui de marketing. Não, tem um checklist pra cada função e eu só revejo ele e vou fazendo. Isso aqui foi feito, isso aqui foi feito, isso aqui eu preciso fazer. E eu sigo esse processo todos os meses. Legal. Funciona muito bem. Pessoal, e você pode imprimir, né? Imprimir e ter ele como papel também. Bom, a gente está falando de dica, eu vou dar uma dica também aqui pro pessoal, Sim. porque a maioria das reuniões que eu faço é online, né? Eu faço reunião com o pessoal lá do Brasil. Então, o que eu percebi? Toda vez que a gente faz a reunião em vídeo, a gente perdia muito tempo e tinha menos produtividade. Então, eu passei a fazer a reunião só de áudio. Quer dizer, o tempo reduziu e a produtividade aumentou. Porque quando tu faz vídeo, tu fala da roupa, pô, tua roupa tá bacana, pô, o teu fundo aí tá legal. O que é isso aí que você usa? Por exemplo, a gente faz reunião lá, a câmera do Márcio se mexe. Pô, mexe a tua câmera. Então a gente, nessa história toda, se perde bastante tempo. E às vezes você é mais social também com a pessoa quando você vê ela no vídeo. E quando é áudio, você já falou tudo bem, como é que vai, acabou e você vai direto. Então isso funciona bem, tá? Pode fazer que vai produzir bastante. Interessante. Agora eu vou entrar com uma pergunta para cada um aqui, porque todo negócio aqui tem empresários aqui. No ano seguinte a gente tem que pensar em inovar, trazer algo de diferente. Então já quero que vocês já pensem o que em 2026 você já está pensando que você vai inovar, o que você vai fazer. Então 3, 2, 1, eu vou cair com a especialista em brand aqui, a Dani Martins. Opa! O que você vai inovar ele fez que é pra lá e veio pra mim, olha 2026, o que você vai fazer diferente? Cara, o que eu vou fazer diferente? Eu tô com tantos projetos, tantas ideias, mas uma que eu tô investindo muito pro próximo ano é voltar a trabalhar na minha marca pessoal, porque eu pus ela on hold por uns 2, 3 anos e é algo que eu quero trazer de novo, porque hoje em dia as pessoas estão cada vez mais buscando saber quem estão por trás das marcas, quem são os especialistas por trás da marca. Então eu trabalhei isso muito no início, foi o que me ajudou a começar a minha empresa, as pessoas me conhecerem, eu fazer o meu nome, eu criei minha carreira ali, construindo o meu nome, o meu rosto. Aí eu parei, né, escondi um pouco, pus minha equipe mais pra frente, falei assim, aparece mais vocês que eu quero aparecer menos. Parei de trabalhar o meu conteúdo e no ano que vem eu tô vendo a necessidade de voltar com ele de novo. Entendeu? Principalmente trabalhar o conteúdo de vídeo, ver quais são as tendências de vídeos, aperfeiçoar cada vez mais. Então isso para mim vai ser o meu foco no próximo ano agora, novamente. Legal. Então agora eu vou para Fernanda. Fernanda, o que você vai fazer? O que você vai fazer de diferente pro ano que vem? Bom, de diferente agora, o que eu vou fazer para o ano de 2026 é automatização no comercial da empresa. Isso é o que eu vou fazer de diferente. Para quem não entende o que é automatização? Bom, como nós estamos falando de planejamento, né? Hoje em dia nós temos um sistema de CRM que, igual o Gleiton falou, né, no início da carreira, no início de algum momento da empresa, era um sistema que abrangia e hoje já é um mais detalhado. Hoje é a mesma coisa, é um sistema, o CRM, né, da empresa, nós temos algo que nos dá uns dados, só que hoje eu vejo que ele é muito simples, mas um ano atrás ele já era assim, uau! Agora ele já se tornou simples. Então, assim, para 2026, nós vamos usar um sistema mais detalhado, que vai nos trazer mais KPIs e que nos vai trazer muito mais resultados. Então, assim, o foco do início do ano de 2026 é a automatização do nosso comercial esse é um deles, e o outro é o branding, tanto da nossa empresa quanto da nossa marca própria, que vai caminhando junto com essa automatização. Que legal, e vai ser sucesso. Então eu vou seguir agora, eu vou pro Gleiton, 2026. Para mim está muito claro. Para mim, o próximo ano eu quero muito investir em tecnologia e agregar serviços que já são o simples de dentro de um salão de beleza, mas eu quero colocar tecnologia. Eu quero trabalhar aquilo que nós já usamos. Vamos resumindo. Mas como seria essa tecnologia? Eu vou explicar nesse momento. Por exemplo, shampoo, condicionador e máscara, né? E o óleo. Vamos imaginar isso.
só que eu quero ter uma tecnologia trabalhando junto com esse produto. Eu quero máquinas. Hoje nós já temos 2 serviços agregados dentro do salão, que é o nosso Essencial Terapia, e nós temos o Spa, voltado ali com pessoas que têm conhecimento a recuperação do fio, recuperação do couro cabeludo, e nós vamos agregar mais tecnologia para analisar isso, entendeu? Para entender e ajudar as nossas clientes a reconhecer algum problema, como psoríase, queda de cabelo, alguma pessoa está sentindo, eu quero agregar mais serviços. Isso, sem sombra de dúvida, é uma coisa que eu quero avançar no próximo ano. Eu tive um site aqui sobre você, vou voltar depois, vai para o Márcio, vai contigo aqui. Você acha que existe essa possibilidade? A pessoa entra no salão, tira uma foto, aí aparece ela e aí embaixo tem 6 possibilidades de cortar o cabelo dela. Não, isso já existe, na verdade. Já existe? Já existe sobre essa questão de saber cor, mas o que eu estou querendo dizer realmente é potencializar aquilo que já existe para o fio, entende? Tanto na área do STEAM, da área de terapia que a gente usa, e como spa. E eu quero também agregar, em janeiro a gente tem mais serviços aí, estamos estudando, o time inteiro já está estudando sobre essa tecnologia. Olha que bacana, hein? Que legal. Então vamos lá, Márcio, chegou a tua vez. O que você vai inovar em 26? Eu tô transformando os meus serviços numa espécie de, não apenas numa entrega, como é que eu posso dizer? Numa entrega informativa, né, consultiva, mas eu estou transformando ele em produtos palpáveis. Por exemplo, questão da tecnologia. Antes eu dava consultoria para uma empresa na área comercial, ela não tinha CRM, não tinha... Hoje eu estou não apenas entregando todo o know-how, mas eu vou entregar também o CRM, o dashboard para acompanhar. Então, tudo isso produzido interno. Então, literalmente, produto, eu esqueci o termo, mas transformar o serviço também num produto mais palpável para o cliente, entendeu? Eu quero organizar o meu comercial. Pô, tá aqui o dashboard que nós desenvolvemos para você ter todo o controle do comercial. Algo mais sistemático, palpável, entendeu? Não, eu quero... como é que eu faço para mensurar as minhas campanhas de marketing? Poxa, tá aqui o sistema de... Então, eu estou organizando uma série de automações e produtos que vai ser apresentado. Então, não apenas vender o serviço, mas a ferramenta que vai traquear o serviço. Não sei se eu não fui claro, mas é basicamente isso. Você vai ter seu próprio CRM, seu próprio sistema de CRM? O dashboard está pronto, já tem clientes utilizando os meus dashboards por trás do CRM, então sim, eu vou ter o meu CRM. Bacana. Um CRM completo? O que é CRM completo? Isso é muito subjetivo. Que abrange tudo, e-mail, WhatsApp, Instagram, tudo. Mas isso todo Meu sonho é ter um desses. Não, mas o seu pessoal, o que ele está fazendo dele, pessoal, vai ter isso? Não, assim, o meu vai ter as principais ferramentas, e-mail, WhatsApp e Instagram, e o resto, todo o controle de gestão de clientes. Porque assim, depende muito do negócio. Tem negócio que precisa mais de organização de contatos, não precisa nem tanto do canal de comunicação. Então depende muito do... Por exemplo, hoje existem milhares talvez eu esteja aumentando, mas existem diversos CRMs. Tem aqueles que são mais focados em organização, tem aqueles que são mais focados em comunicação. O meu vai ser um pouco dos dois para um público específico, mas sempre focado em performance, resultado. Porque assim, o que é que, na minha opinião, falta na maioria dos CRMs? Tem CRM, mas se paga muito caro. Falta visão clara do resultado. Pô, esse cliente aqui chegaram, eu fiz 100 contatos esse mês. Quantos responderam, quantos não responderam, cadê o dashboard? Então, para não entrar muito no detalhe, vai ser nessa linha. Então, legal. Eu quero apresentar isso. Ótimo. E o Arthur agora? E o Arthur, exatamente. O que você vai fazer para inovar? Olha, legal, em 2026 eu estou muito focado, sabe? A gente participou do meeting que teve da Champions Track no Rio de Janeiro e eu convidei algumas pessoas de sucesso. Tá? Que tem academias lá em torno de 500 alunos cada um, só de artes marciais, tá? Não é com musculação não. Então, a gente tem focado muito, nesse meeting foi o seguinte, é você entregar experiência, como imaginar que a tua academia é um hotel 5 estrelas. Então, quando você entra num hotel 5 estrelas, você pode ver como é que é a recepção. Boa tarde, tudo bem, né? Então, é uma energia muito positiva, entregando a experiência do melhor que você pode fazer. Então, o meu foco para o ano que vem, junto com as nossas unidades, é levar uma experiência assim, máxima de qualidade de tratamento aliado com a tecnologia. Dentro do Muay Thai, dentro das nossas unidades, esse é o nosso objetivo. Fazer um hotel 5 estrelas
ali dentro. Esse é o nosso... Eu sei que eu tenho alguns desafios aqui, porque tem a questão do espaço, mas enfim, a gente já está buscando e a gente vai conseguir chegar lá. Esse é o meu foco. Então, a gente está chegando ao final do nosso podcast, mas antes do final, cada um vai deixar uma palavra aqui. Então, o que eu vou pedir? Dá uma dica do que é importante. Por exemplo, eu já dei a minha dica. Dentro das nossas unidades, mas vai funcionar como se fosse um hotel 5 estrelas. O tratamento, a experiência, em todas as áreas, a recepção, a pessoa querer ficar dentro da academia, porque ela não está nem treinando, mas fazer parte daquele network que acontece, da comunidade. Então, qual é a dica que você dá? E eu vou começar mais uma vez com a especialista em brand, Dani. Opa, uma dica para o próximo ano relacionada a planejamento? Ao teu negócio, ao planejamento de sucesso, que você vai dar dica, a pessoa pode utilizar se estiver parecido com o negócio dela. Cara, uma dica que eu deixo para quem está nos escutando ou assistindo, né, no podcast, no Spotify ou no YouTube, é o seguinte, planejamento não é perca de tempo, ele é o que vai te dar o direcionamento para onde você vai, ele é o que vai te dar clareza. Você não precisa, às vezes, né, se sentir, criar um planejamento e ficar ali engessado naquilo ali que você tem que seguir ali. Seja flexível, mas tire um tempo para você se organizar, sabe? Se você tem uma equipe, senta com a sua equipe. Se você não tem uma equipe, vai sozinho, pega, anota. Se você é uma pessoa mais visual, cola ali na parede onde você vai ver todos os dias, entendeu? Mas não deixa de fazer. Traga tudo aqui que a gente falou, né? Que a gente conversou aqui hoje, para a sua realidade, mas faça o planejamento, porque é o que vai te dar ali um direcionamento para o próximo ano e às vezes te ajudar a minimizar muitos riscos, muitos erros, né? E alcançar o seu objetivo de uma forma mais rápida, de certa forma. Então essa é a minha dica. Maravilha, Dani, muito bom sempre estar contigo, uma das nossas heads aqui. Agora já vou passar para a Fernanda. Bom, a minha dica é, se você tem dificuldade de fazer um planejamento, procure alguém que te ajude. Faça algo simples, mas tenha um direcionamento. Igual você falou no início, né? É muito difícil você ir de férias, não saber o destino, entrar dentro do avião e saber onde vai chegar. Então, se você sabe que você quer, o ponto onde você quer chegar ou tem dificuldade, procure alguém para te ajudar. Essa é a minha dica, procure alguém. Quando você achar que está difícil sozinho, procure alguém. Legal, bacana. Então vou pular agora para o GP Experience, nosso Gleiton Pedro. Bom, a minha dica vai ser simples. Entra no nosso site, entra nas nossas redes sociais. E por que você não vem ter essa experiência com a gente? Para esse 2026. Minha dica vai ser, procure andar com gente com pessoas que têm uma mente que quer evoluir nos negócios. Então é só nos procurar. Maravilha. Então vamos lá. Boa, hein? Então vou pular agora para o Márcio Giordano. Márcio. É boa. A dica do Gleiton é boa. Mas a minha dica vai um pouco do que a Dani falou, enfim, cada um falou. Define, faz o teu planejamento, tá? É muito importante. Faz o teu planejamento e se você não conseguir, como a Fernanda falou, pede ajuda, entendeu? Vem fazer parte do Mastermind, mas faz o teu planejamento. E eu gosto muito de explicar isso. Imagina que você vai fazer uma viagem ou, sei lá, você precisa de pegar um Uber. Se você não colocar no aplicativo onde você quer ir, não tem como calcular uma rota, não tem como saber o tempo, não tem como. Ou seja, então, o dizer para onde você quer ir na bússola, no GPS, significa o teu objetivo. Então, para mim, o ponto principal de qualquer planejamento entra 2026 sabendo aonde você quer chegar. Tá? Mas não sei por onde começar. Define e depois começa a fazer essas anotações. Fala com um, fala com o outro. Não, eu estou em dúvida ainda. Pede ajuda e assim por diante. Mas tenha o teu planejamento. Então é isso aí. Me diga com quem tu andas, eu direi quem tu és. Anda com quem quer crescer. Faz parte disso aí. Mais uma vez é muito bom estar com vocês. Mastermind Europa. Compartilha, curte, se inscreve no nosso canal. Quer saber mais informações? Vem no nosso site. Até o próximo evento. Até lá! Até mais!